Oi, pessoal, família de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Estamos aqui mais uma vez, né, para darmos continuidade à nossa campanha Casa de Paz. E hoje nós estaremos passando pela terceira ministração, que tem como título Obediência, né? Como sempre falamos a respeito disso. É bom que você sempre seja carismático, seja bênção na vida das pessoas. Lembre-se, quando entrar na casa, lembre de abençoar, lembre de agradecer, conversar um pouco, né? A essa altura já da sua campanha, acreditamos que você já tenha adquirido um pouco mais de intimidade com o seu filho da paz, com a sua filha da paz, crendo assim que o Senhor já está movendo na casa do seu filho da paz, movendo na sua casa de paz. E que alegria é essa, né? De nós estarmos compartilhando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nessa terceira ministração, nós estaremos falando sobre obediência. E o texto-chave, né? Nós já vamos, logo após aquele período, como sempre nós falamos, de oração. Algumas casas, né? Tem o seu próprio modo, né? De partilhar e de começar. Então, lembre-se, sempre inicie com a oração, pedindo para que o Senhor abençoe e quebre todos os empecilhos, porque nós já sabemos que temos vários impedimentos, várias batalhas, obstáculos para que tudo isso aconteça. Então, é importantíssimo, né, nós orarmos ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos para o nosso texto-chave, que nós estaremos lendo a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 3, versículo 20, né? E do versículo 21 depois do 31 e 35. E a introdução é sempre importante, né? Como nós estamos sempre caminhando com os nossos filhos da paz e instruindo eles para esse caminho, é sempre bom a gente ter essa introdução, que é um texto também muito interessante. Você pode dizer que, mais uma vez, o cenário é uma casa onde Jesus estava. Ainda no começo do seu ministério, naquele momento, né, uma parte de seus parentes, os seus próprios parentes, não acreditava nele, achando que ele estava um pouco louco por sair pregando e fazendo discípulos, né, e fazendo tudo aquilo que ele já estava fazendo. Jesus aproveitou esse mesmo contexto, né, para falar sobre um tema muito importante. Quem realmente pode dizer que faz parte da família de Deus? Então, nós aprenderemos algumas lições logo após você ter lido, né? Eu sempre gosto de ir parte por parte. Exemplo, né? Não ler a história toda. A princípio, leia os 2 primeiros versículos, e você explica um pouco a respeito daquilo. Acredito que você também já deve estar um pouco já mais à vontade nas ministrações. E eu faço dessa forma. Então, já no primeiro tópico, né, nós iremos ler o versículo 20 e 21. E já no primeiro, a partida, né, nesse ponto de início nosso, nós temos aqui, conquistar nossas famílias para a fé. Às vezes é um desafio que exigirá de nós mesmos firmeza e perseverança. Às vezes nós temos esses empecilhos. Alguns vão ter o prazer, a alegria de ter pessoas que o apoiem, né? Mas o que fazer quando nós temos esse empecilho? Vamos lá. No começo do ministério de Jesus, aos 30 anos, nem mesmo a família dele cria nele como Messias, que seria, né, o enviado de Deus. Muitas das vezes nós enfrentamos esse problema ao assumir essa fé em Cristo. Aqueles a quem nós mais amamos, eles não nos entendem, até eles rejeitam, né, a nós por isso. Algumas pessoas passam por esses desafios. Talvez não seja a questão do seu filho da paz, talvez não seja a realidade do seu filho da paz. Mas você pode ver que muitas das vezes algumas piadinhas são jogadas, algumas palavras são liberadas, né? Neste momento, Jesus estava enfrentando esse lugar, né, de não aceitação como o Messias. O que fazer então, né? O que devemos fazer com situações assim? Desistir? Tentar impor a nossa fé sobre os outros de qualquer maneira? Logicamente que não. Devemos nos manter firmes, seguros
nessa aliança que nós temos com Deus. E cercados de pessoas, isso é importantíssimo. Você pode dizer para o seu filho da paz, olha, é importante você manter a sua fé em Cristo Jesus, mas é importante você fazer isso com pessoas que também eles exercem, né, o mesmo lugar que você, ou eles creem naquilo que você crê. Então, estar cercado de pessoas que podem também fortalecer a sua fé. Sempre diga isso, né, que você não pode caminhar sozinho. A caminhada com Deus, ela não é sozinha. Então, esse foi o segredo de Jesus. No começo do seu ministério, né, quando seus parentes não aceitavam o seu ministério, ele permaneceu fazendo a vontade do Pai e investindo em relacionamentos espirituais. Esse investindo, né, na vontade do Pai e insistindo na vontade do Pai. O importante é nós sabermos que, acima de tudo, a vontade de Deus Pai, ela é a que mais importante, porque pessoas podem te abandonar. Infelizmente, nós sabemos de casos que pessoas, familiares, deixaram outras pessoas quando eles começaram a seguir a Jesus Cristo ou processar alguma fé diferente, né? Enfim, os relacionamentos nossos espirituais, eles também nos ajudam demais. No final da sua vida, se a gente for parar para dar uma analisada, né, igual a Bíblia fala em João 7, do 3 ao 5 e Gálatas 1:19, você vai ver que o próprio irmão de Jesus ali, ele se tornou um dos grandes líderes da igreja primitiva. Então, há um tempo determinado, sabe, querido, para todas as coisas. Você pode dizer isso para o seu filho da paz. Olha, você está enfrentando talvez alguns empecilhos, alguns amigos seus mais próximos, né? Às vezes não reconhecem aquilo que tem na sua vida, mas também instrua eles, né? A não desistirem, a entender que Deus tem um momento para todas as coisas. Então, não desista. Lembre-se de sempre mencionar. Esteja junto, né? Vamos caminhar junto. Nós estamos aqui como uma família. Afinal de contas, estamos nos tornando cada dia mais íntimos, mais amigos, mais parte da família de Deus. Segundo ponto que nós podemos aprender com essa palavra, né? Que já vai estar já no versículo 31 ao 34. Para Jesus, sua família são os que entram na casa, eles envolvem-se e interagem. Olha que lindo. Uma marca de família ou de alguma família é o relacionamento. É uma das marcas onde você vai perceber que o que você está contemplando é uma família, onde tem um relacionamento, seja ele saudável, né, esse relacionamento. Quem não se abre para se relacionar profundamente com Deus e com seus irmãos, não está vivendo em família. É preciso interagir, cooperar, amar, participar de oração e de coração, de corpo e alma. Quando Jesus ele reage, né, dizendo que a sua família era formada pelos que estavam com ele, sua intenção não era desprezar os seus parentes naturais, porque no versículo da qual nós leremos, né, ou estamos lendo, ele, ele dá uma reagida quando eles falaram, olha Jesus, a sua família está ali. E Jesus queria ensinar um princípio, né, que todo aquele que faz a vontade do Pai dele, esse é parte da família dele. Então ele não estava desprezando, porque, né, no texto, os que ficaram do lado de fora, esperando uma atenção, né, formal, mas mostrar que aqueles que o priorizaram, ou os que priorizam ele, né, tornam-se também a prioridade do seu coração. Olha que lindo. Mesmo quando as pessoas te rejeitam, ou nós temos esses certos tipos de empecilhos, quando você prioriza esse relacionamento com Deus e com os santos, você se torna, né, o alvo dessa prioridade de Deus. Então, a sua verdadeira família. Aliás, embora as pessoas em geral pensem que todos são filhos de Deus, a Bíblia nos ensina que só nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Isso é importantíssimo. Biblicamente falando, né, nós estamos vendo que os que são chamados filhos de Deus é aqueles que se tornaram filhos de Deus ao aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador e estão participando dessa jornada caminhando com seus irmãos. E é isso, a gente pode encontrar em João, capítulo 1, do 11 ao 13, Efésios 2, 13, 14, 17 e 19, Romanos 8, 17.
terceira coisa que nós podemos aprender nessa questão de obediência, uma característica inconfundível daqueles que fazem parte da família de Deus é a obediência. Isso, meu querido, é aonde você vai falar para o seu filho da paz. A marca de quem entendeu que é servo de Jesus Cristo e que faz parte da família de Deus é a obediência àquilo que Jesus determinou e nos comissionou a fazer. A gente vai ler Marcos 3:35, né? Aqui talvez tenhamos a afirmação mais importante de Jesus nessa passagem. Sua verdadeira família é composta por aqueles que fazem a sua vontade, ou seja, eles obedecem à palavra de Deus. De fato, muitas pessoas têm fé, dizem amar a Jesus, mas não se submetem a ele. Isso é um desafio diário nosso. Isso é um desafio para a humanidade, porque muitos eles são apaixonados por Jesus, pela figura dele ser um salvador, dele curar e representar esse amor. Mas o próprio Jesus está dizendo, aquele que cumpre e obedece à vontade do meu Pai, segundo a Bíblia nós estamos dizendo isso, tá? Você sempre lembra disso. É segundo a palavra de Deus. Nós amamos todas as pessoas, mas aquilo que nós acreditamos, aqueles que realmente dizem que amam a Jesus, eles se submetem a Ele. Segundo a Bíblia, esta fé é morta, não tem poder nenhum para quando você simplesmente fala e não age. Quando você diz que ama e na verdade não tem a demonstração de amor, né? E a gente tem os textos de apoio, Lucas 6:46, João 15:14, Tiago 2:17-19, 1 Pedro 1:14-15. Isso é, assim, você pode dizer para o seu filho da paz e falar, olha, é como você dizer que ama sua esposa, se ela for casada ou ele for casado, a sua esposa ou seu esposo, é dizer que ama, mas não demonstrar esse amor em atitudes ou em submissão a este amor. O relacionamento com Jesus é isso. As promessas de Deus para nós são condicionais, dependem de nos alinharmos com a sua vontade. Esse é o quarto ponto, né, que nós podemos aprender com essa passagem. Olha o que vai falar lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 9. Se você quiser ler, é uma bênção condicional daquilo que Deus estava querendo entregar para o seu povo. E se nós quisermos, né, se queremos a bênção do Senhor em nossas casas, precisamos conhecer a sua palavra e nos submeter a ela. Já temos falado que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Assim, andar nos princípios de Deus traz essa bênção para nós, enquanto ignorá-los nos coloca fora do seu alcance. Olha que frase incrível. Quando andamos nos princípios de Deus, isso traz bênção para nós. Ignorá-los nos coloca fora do seu alcance. Então é muito mais que professar, né? Muito mais do que dizer que ama, andar submisso à vontade de Deus nos trará mais perto do alcance dessa graça, dessa bênção. Você e eu fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Isso é dom de Deus para que ninguém se vanglorie. A Bíblia diz e ensina sobre isso. Então, quando nós nos submetemos, lá em Deuteronômio, se você quiser ler, está falando bênçãos que são condicionais. Se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor, se atento nós olharmos para as Escrituras, as bênçãos que ele decretou nesse capítulo, elas nos acompanhariam, que está dizendo, eu estou andando e a bênção está vindo. Então você pode dizer para o seu filho da paz, olha, tem muitas coisas que Deus quer liberar para a minha vida e para a sua vida, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos entrar em um lugar de obediência ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala o seguinte, aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, nós aprendemos coisas maravilhosas aqui a respeito da obediência. Nós podemos aprofundar muito a respeito de obediência. Você pode contar alguns testemunhos, você pode dizer para o seu filho da paz a questão entre um pai e um filho, a mãe e um filho, a questão de obediência, a questão de um senhor e seu servo, porque
nós também colocamos essa figura de linguagem, né? Que o Senhor, ele é como um Senhor e nós somos o servo, nós obedecemos a ele, mesmo quando nós não entendemos. Caminhar com Jesus, muitas das vezes, ele vai nos colocar em alguns lugares que a gente não vai entender, mas ele nos garante que em todos esses momentos eles estariam conosco, né? Então, nós vamos caminhando aí para a conclusão. Fazer parte da família de Deus é um dos primeiros passos para abençoarmos nossas famílias. Ainda que no começo nossa fé seja rejeitada, se perseverarmos como Jesus, veremos os nossos queridos, olha que maravilha, se achegando a Deus e sendo alcançados pela salvação. Porém, a principal lição que aprendemos hoje é que obediência é a marca que autêntica a nossa fé e nos conforma e nos confirma na posição de filhos de Deus, salvos por sua graça. Entender isso, querido, que nós, quando nós fazemos parte da família de Deus, nós entendemos que essa graça que nos alcançou, ela nos move e nos sustenta. Então, leve o seu filho da paz a entender que não simplesmente de palavras, né, mas também com atitudes, nos posicionarmos para estarmos fazendo partes, né? Aí você pode direcionar o seu filho da paz à igreja, dizendo igual a igreja, ela tem vários lugares que precisam de ajuda, que os grupos estão se reunindo para fazer a vontade de Deus, tanto dentro da igreja, fora das nossas cidades. Estar nesses grupos, estar em comunhão é o que nos levará a viver a graça do Senhor por completo, né? Então, as instruções finais aqui para os semeadores da paz. Hoje, além de orar pelos milagres que cada um precisa em sua casa, o semeador deve ministrar, você, devemos ministrar sobre os que reconhecem alguma dificuldade para obedecer a Deus. Se essa pessoa, ao longo da sua ministração, elas estiverem interagindo com vocês, alguns pecados, né, vícios, dúvidas ou etc. Qualquer coisa que ele venha mencionar dizendo assim, olha, é muito difícil para mim obedecer a palavra de Deus devido a isso. É muito difícil eu seguir a Deus por causa disso. Então, você vai ser bem direto. Lembra que sempre a gente está falando sobre sermos intencionais. É isso que ele está dizendo. Você vai direcionar a sua oração, a sua ministração a isso. É importante, né, a gente dar essas oportunidades para as pessoas se abrirem e também aproveitar o tema da família de Deus para incentivar aqueles que nunca foram ao templo a irem no próximo fim de semana, conhecer a igreja. Se está usando esta figura, não se esqueça de colocar no chaveiro de cada família a chave da obediência, tá? Lembra sempre de dar no término da sua reunião e dizer, olha, você faz parte da família de Deus. Nós queremos estar caminhando próximo de você. Sabe, eu não sou perfeito, você não é perfeita, nós não somos perfeitos, estamos caminhando rumo à perfeição. Ele é a perfeição e quanto mais nós nos achegamos, mais nós reconhecemos que Ele é perfeito. Então, incentive, né, a todos a estudarem durante a semana o texto-chave e orarem todos os dias pela paz em suas casas. E a gente termina com essa oração. Nós passamos aqui pelo tema obediência e espero que você consiga ministrar aquilo que o seu filho da paz está precisando naquele momento. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Ouça aquilo que ele está querendo falar para a sua vida, para o seu filho da paz. Afinal de contas, o que nos interessa é vermos pessoas sendo transformadas. Então, que o Espírito Santo abençoe a sua casa, que o Espírito Santo abençoe a sua vida, que o Espírito Santo abençoe a sua família e aonde você colocar a planta dos teus pés. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, gente!